Well, this is your living, breathing anchor saying thanks so much for watching. This is CDSU. Mr. Bean é um dos poucos shows de comédia que eu realmente acho engraçado. Durante toda a minha infância, eu me lembro dele passando naqueles canais de TV meio esquisitos. Aquele tipo de canal que, quando não estava reprisando episódios antigos, ficava o dia inteiro transmitindo jogos de azar, ofertas estranhas e propagandas duvidosas. Wake up to us tomorrow. Call 540-WAKE. E talvez seja justamente por isso que o seriado sempre carregou uma sensação diferente. Mr. Bean nunca pareceu existir no mesmo universo do que nós. É como se o mundo dele fosse uma versão levemente distorcida da realidade. Familiar o suficiente para não assustar, mas estranho bastante para você sentir que tem algo de errado ali, escondido nas entrelinhas. Por conta disso, muitos detalhes passaram despercebidos. Mas quando você começa a reparar, percebe que esse programa tem um clima mais estranho do que deveria ter. A primeira coisa que a gente nota é que Mr. Bean é um adulto se comportando como criança. Ele não entende convenções sociais simples. Não sabe conversar, não sabe esperar, ele não compreende limites, regras ou as consequências das próprias ações. Ele reage aos problemas como uma criança de 5 anos. Fica irritado facilmente, inventa soluções absurdas e perigosas, como se o mundo fosse um playground feito só para ele. E talvez o mais importante, ele demonstra um tipo muito específico de curiosidade. Aquela curiosidade ingênua, inocente, mas levemente caótica que só uma criança tem. É como se existissem dois seres dentro do Bean. Um corpo adulto, mas com uma mente que nunca se desenvolveu além do básico. Quanto mais você observa, mais estranha fica essa mistura. Ele raramente demonstra empatia real, raramente entende contexto, raramente reconhece que magoou alguém. É como se ele estivesse aprendendo a ser humano enquanto vive, como se estivesse estudando o mundo à medida que ele aparece diante dele. E é aí que surge uma das interpretações e teorias mais conhecidas sobre a série. Talvez ele não seja um adulto infantil. Talvez ele seja uma entidade infantil tentando imitar um adulto. Uma criança vivendo dentro de algo que não deveria ser seu corpo. Ou uma presença que simplesmente observa e copia o comportamento humano da maneira mais básica e literal possível. Eu sei que parece loucura, mas relaxa que vai fazer sentido. Porque a pista mais explícita que Mr. Bean não é exatamente humano tá bem no início, na abertura da série. Muita gente assistiu aquilo por anos e nunca realmente pensou sobre o significado. Um feixe de luz aparece no céu, e uma figura é literalmente atirada para baixo, como se estivesse sendo enviada a algum lugar. E quando a luz desaparece, Bean está deitado no chão, olhando em volta, perdido. Ele cai como algo que não pertence a esse mundo, mas foi colocado aqui à força. Isso abriu espaço para algumas teorias bizarras e surpreendentemente coerentes. A teoria mais comentada diz que Mr. Bean é um tipo de observador extraterrestre. Isso explicaria seu comportamento infantil. Ele não entende as regras humanas porque nunca viveu entre humanos. Ele tenta imitar, copiar comportamentos, testa objetos como se fosse tudo novo. É quase como assistir um visitante tentando aprender como funcionam nossos rituais sociais, mas falhando miseravelmente. O mundo ao redor dele seria basicamente o que acontece quando alguém tenta interpretar a existência humana, sem realmente entender a humanidade. Porém, pior do que ele ser um alienígena, é algo que só percebemos quando olhamos para além das piadas físicas e do humor da série. Mr. Bean está sempre sozinho. Não de um jeito normal, não de um jeito saudável, mas de uma solidão tão profunda que chega a ser desconfortável. Ele não tem amigos,
não tem família, não tem conexão com ninguém. Aos poucos, os personagens que aparecem apenas cruzam seu caminho por alguns minutos e depois somem para sempre, como sombras programadas para existir apenas enquanto a cena exige. E ninguém demonstra qualquer tipo de emoção verdadeira ao interagir com ele. E essa solidão afeta tudo ao redor. Seu apartamento parece mais uma simulação de um lar humano do que uma casa de verdade. Seus objetos são limitados, como se só tivessem gerado as coisas necessárias para completar uma fase. Ted é seu único companheiro. E nem sequer é um ser vivo. Mas o mais inquietante de tudo é que Mr. Bean parece acostumado com isso. Ele não estranha o vazio, não sente falta de ninguém. Ele vive como se fosse o seu estado natural, como se fosse normal ser um estranho completo em um mundo que só finge ser real. Acho que muito dessa sensação vem do fato de que a série é um pouco antiga. Essa granulação leve, a falta de nitidez absoluta, cores desbotadas, não é apenas resultado da tecnologia da época. É quase como se o próprio mundo do Bean tivesse sido renderizado com menos resolução estética das câmeras de vigilância, das transmissões baratas, dos programas educativos do início dos anos 90, e tudo isso reforça a atmosfera de isolamento. Essa estética de televisão antiga faz o espectador sentir que Bean vive em uma realidade defasada, um mundo que ficou para trás enquanto o resto do planeta avançou para o digital, para o HD e para o som cristalino. É como se o universo dele fosse uma simulação antiga ainda rodando em uma máquina velha. Nada é atualizado, nada muda, nada progride. Entre todos os elementos peculiares do universo de Mr. Bean, existe um detalhe que parece pequeno, mas quando você observa, mais perturbador ele fica. O carro azul. Se você assistir os episódios com atenção, vai perceber que esse carro está sempre presente. Às vezes ao fundo, parado, às vezes passando lentamente na rua. Existe uma teoria ainda mais estranha e, curiosamente, ela faz tudo ganhar um novo sentido. O carro azul não estaria apenas seguindo o Mr. Bean, ele seria, na verdade, outro ser como ele. Se você reparar no design, na forma como o carro se move, na forma como ele aparece e desaparece exatamente como o Mini Verde faz, tudo sugere que ele não é um veículo comum. O carrinho do Mr. Bean tem uma estética tão única, tão caricata e tão deslocada da realidade, que quando você vê o carro azul, percebe que ele compartilha dessa mesma identidade visual. O carro azul seria então uma espécie de observador silencioso, um outro ser disfarçado, convivendo no mesmo ambiente, talvez estudando Bean, ou compartilhando a mesma missão. A minha teoria é que Mr. Bean é um alienígena e foi enviado à Terra para estudar o comportamento humano. Por isso que você vê ele tentando imitar as pessoas, tentando entender o que está acontecendo. Porém, no meio do caminho, ele meio que esqueceu dessa missão, ou gostou tanto de viver aqui na Terra que ele começou a viver sua vida e aproveitar a experiência aqui. E o carrinho azul fica vigiando ele como se fosse um mensageiro do outro mundo ou para ver se ele está fazendo tudo certo. No fim, ele continua sendo um dos programas de comédia mais únicos já feitos. Mas quando você observa com calma, percebe que ele funciona em um universo que não é exatamente normal. E no fim das contas, é isso que faz o Mr. Bean ser tão marcante. É engraçado, simples, mas sempre deixa aquela sensação de que tem algo fora do lugar. E talvez seja justamente isso que torna o seriado tão inesquecível.